Caminho da Sabedoria, 31 dias com o livro de Provérbios, capítulo 8, e hoje nós vamos falar acerca de Jesus. Que lindo tem sido caminhar nestes dias, nestes devocionais, e ter visto inclusive ter ouvido ou lido alguns testemunhos acerca do que o Senhor está fazendo. Então nós vamos prosseguir, e eu acho lindo que o Senhor tem o tempo certo para todas as coisas. E hoje nós vamos falar um pouquinho acerca de Jesus, porque esse capítulo fala sobre ele. E eu questionei o Senhor várias vezes o que eu poderia trazer a respeito dele para nós hoje. E o Senhor falou comigo: fale a respeito daquilo que você já viveu com Jesus. Então eu comecei a lembrar de algumas experiências que eu tive com a pessoa de Jesus para poder compartilhar com vocês hoje. E eu lembrei de um final de ano, de um último dia, 31 de dezembro de 2020, que o Senhor falou comigo na praia. E eu estava pedindo uma palavra para o ano de 2021 e eu falei: Senhor, eu estava passando por um momento muito difícil, e foi um pouquinho antes de eu conhecer inclusive o movimento Voe Borboleta, do qual faço parte hoje. E o Senhor falou comigo na praia. E ele falou comigo em Malaquias 4:2, e ele disse assim: todavia para vós, quantos amam reverentemente o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas, e vos havereis de sair saltando de alegria como bezerros soltos no curral. E eu naquele momento eu recebi aquela palavra com um grande entusiasmo e alegria, mas de verdade eu não imaginava o que o Senhor estava por fazer nos próximos dias. Eu não estava mais, não compartilhava mais a palavra, eu não estava nesse momento mais, e eu também não tinha mais perspectivas de que um dia eu pudesse voltar a falar de Jesus e a estar no meio de pessoas e a ministrar e a sentir a presença dele como eu tenho vivido e como aconteceu depois desse tempo. Mas naquele tempo, naquele período, eu tive outras experiências que eu tenho compartilhado com vocês. Eu já compartilhei aqui antes da gente iniciar esse devocional em uma live, que eu tive uma experiência com Jesus, e foi depois de receber essa palavra acerca dele. Então a minha oração é que você receba experiências pessoais com Jesus, que você possa ter uma vida com Jesus, porque Jesus é uma pessoa, e que você possa vivenciar quem ele é, não somente de ouvir falar, mas de caminhar com ele. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer hoje. E o segundo, eu ainda continuei perguntando: Jesus, o que mais você gostaria que eu falasse acerca desse capítulo, porque ele é tão cheio de representação e tão poderoso, porque fala acerca do Senhor como a própria palavra viva. E ele falou para mim 8. E eu falei: nossa, é capítulo 8 isso? E ele falou: número 8. E eu falei: nossa, um número 8. E eu fui ler acerca do número 8 na Bíblia. E ele tem muito significado no hebraico. E para os judeus, os números têm muitos significados na Bíblia. E o 8 tem muita representatividade, por incrível que pareça, não por ser a própria palavra de Deus. Este número 8, ele representa a nova aliança. Ele é o próprio Cristo. Ele é a nova oportunidade, a nova vida. Ele é um recomeço. É esse o significado que o número 8, que os estudos trazem acerca do número 8 na palavra de Deus. E é legal que nós podemos ver o 8 em várias situações na palavra de Deus. A circuncisão, ela ocorria no 8º dia, ou seja, a partir do 8º dia era um novo tempo para aquela criança, porque ele passava a ser marcado pela presença de Deus. A partir do 8º dia, aquela criança pertencia ao povo de Deus, e ele pertencia a Deus. Então, as primícias da lei também, elas eram trazidas no 8º dia. A transfiguração lá, que conta lá nos evangelhos, também se deu no 8º dia. E a ressurreição de Jesus, ela também ocorreu no 8º dia, ou seja, o sábado é o 7º dia da semana, e Jesus ressuscitou no 8º dia, no domingo, que é o primeiro dia da semana, que seria o 8º.
Então há muita simbologia na palavra de Deus acerca do número 8. Em Levíticos 22, 27 diz assim também: quando nascer o boi ou cordeiro ou cabra, 7 dias estará debaixo da sua mãe. Depois, desde o 8º em diante, ele é aceito como oferta queimada. Então até as ofertas que eram entregues ao Senhor, elas ocorriam no 8º dia. Os animaizinhos, eles já tinham que ter passado 7 dias. E aí no 8º eles eram aceitos pelo Senhor. É muito poderoso ver o número 8 dentro do Velho Testamento. Mas ele é toda uma simbologia daquele que viria para cumprimento de toda a lei, para expiar todo o pecado, para cumprir toda a lei, para cumprir para apagar todo o pecado e ser o sacrifício vivo e perfeito, que não precisaria mais fazer outros sacrifícios. Então o próprio Jesus, ele veio e ele ressuscita no 8º dia, que é o número 8, e que é lindo ver aqui o Provérbios capítulo 8, que é o que nós estamos vendo hoje, e vemos Jesus aqui desde lá de Provérbios. Mas também eu estudei mais um pouquinho e nós encontramos acerca desse recomeço, dessa nova aliança, desse significado de Jesus. Nós encontramos um texto em Hebreus 8 que fala exatamente sobre nova aliança. E esse texto, ele é tão poderoso porque ele fala sobre o sumo sacerdote. Ele fala sobre aquele sumo sacerdote que veio e que ele se apresentou diante de Deus e que ele cumpriu toda aquela lei. Porque a lei era pesada demais, o povo, por mais que se esforçasse, ele nunca conseguia cumprir na integralidade. Então por isso Jesus veio, porque ele trouxe a graça, para que a graça viesse e ela pudesse substituir aquele peso da lei que existia. E isso não nos tira a nossa responsabilidade e a nossa resposta diante dos convites de Deus ao arrependimento. Mas nós temos livre acesso à presença de Deus agora em Jesus. E através do sangue de Jesus e do arrependimento e do perdão dos nossos pecados e da graça derramada, da poderosa graça, nós temos acesso totalmente diante do nosso Rei, do nosso Pai. Nós podemos acessar o trono da graça. Que poderoso é saber disso. E saber que também, quando nós lemos em Hebreus 8, se você tiver um tempo, pare e leia Hebreus 8 e você vai ver que ele fala assim, que nessa nova aliança que é feita em Jesus, ele mesmo vai escrever nas tábuas do nosso coração. E isso nos remete àquilo que nós conversamos sobre o Espírito de Deus, que ele colocou o Espírito dele em nós, esse Espírito que convence, esse Espírito que ensina, esse Espírito que nos leva ao convencimento do pecado, a que nós venhamos a nos arrepender e a entender esta palavra, porque esta palavra é viva, ela precisa ser entendida através do nosso espírito. E quando o Espírito está em nós, ele registra isso no nosso espírito, registra isso nas tábuas do nosso coração. Então nós estaremos mais preparados para viver diante da presença de Deus. Dentro dessa graça, é um presente do Senhor, temos a sua própria vida dentro de nós, para que possamos ter esse registro de quem Ele é em nós e possamos viver nesta graça dia após dia. Amém? Eu quero orar por você e te abençoar para que esse Jesus, ele possa estar com você, entrar na sua casa, fazer morada e que você possa sentir a presença dele, ter experiências pessoais com ele. Senhor, obrigada por esse tempo de devocional, Senhor. Jesus, eu te peço que assim como o Senhor se apresentou para mim, como sol da justiça, como o Senhor me tirou de lugares de cativeiro, Senhor, como eu pude vivenciar a tua presença, Senhor, em várias oportunidades, Senhor. Com vários convites, Senhor, o Senhor pôde me abençoar, Senhor. Com a tua presença, eu oro, Senhor, para que as pessoas que estão aqui, Senhor, elas possam também experimentar, Jesus, do Senhor, Pai.
que elas possam ter experiências pessoais contigo, as experiências delas, Senhor, não, Senhor, as dos outros, Senhor, mas as delas, Senhor, que sejam, Senhor, experiências que marquem a vida delas, Senhor, que elas te conheçam, de andar contigo, que seja uma vida de intimidade e relacionamento com este Jesus vivo, que trouxe para nós a oportunidade de novos começos. Eu oro por você que precisa de novos começos. Eu quero declarar hoje, o Provérbios 8, esse número que traz esse sinal de recomeço, de nova aliança, de começar de novo, de agora tudo novo se fez. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, tudo novo se faz. Tudo novo se faz sobre você, tudo novo se faz sobre o teu coração, tudo novo se faz entre os teus relacionamentos, entre o teu trabalho, entre o teu casamento, na tua família, tudo novo se faz. O Senhor tem uma nova história, e eu oro para que isso seja real sobre você. Em nome de Jesus, eu declaro novos começos hoje, novos começos para entender a palavra de Deus, novos começos para ver como o Senhor é, para entrar na sala do teu trono, novos começos, uma nova história. Os nossos pecados estão apagados em ti. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor fez. Em nome de Jesus. Amém.